Há dois textos que eu gostaria de deixar para a nossa reflexão nesse início de ano, pensando no tema que escolhemos. Eu e Thalita, a gente sempre escolhe um tema para o começo do ano. E nesse ano, 2024, o tema é compromisso. E foi muito propício que o pastor Dino tenha falado dessa palavra durante a reunião de líderes de departamento, porque eu senti como uma confirmação da parte de Deus a respeito desse tema. E o primeiro texto é de Hebreus 10, 35 a 39, que diz: Haja o que houver, não deixem desfalecer a sua confiança no Senhor. Lembrem-se que vocês serão ricamente recompensados. Vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus, se quiserem receber tudo quanto lhes prometeu. Pois, como ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo e virá aquele que há de vir, ele não vai demorar. E aqueles cuja fé os tornou justos aos olhos de Deus devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer neles. Nós, porém, nunca demos as costas a Deus para decretarmos a nossa própria destruição. Nós somos dos que creem e são salvos. O segundo texto encontra-se em Filipenses 3, 12 a 16, que diz: Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, com base nesses textos, tenho para minha família e estendo a vocês que estão escutando essa reflexão, 3 desafios. Em primeiro lugar, um desafio pessoal, individual, de um relacionamento mais profundo e íntimo com o Senhor. Perceba que tanto o autor aos Hebreus quanto o apóstolo Paulo usam muito os verbos flexionados na primeira pessoa. Por quê? Porque tudo começa em nós mesmos. Nós só podemos almejar um 2024 melhor em termos do que quer que seja, se tivermos nós a iniciativa, no sentido da predisposição. E isso deve começar naquilo que é o principal, que é o nosso relacionamento com Deus. E eu escolhi bem o relacionamento com Deus, porque muitas vezes em nossas metas para o ano seguinte, nossas resoluções de ano novo, né? Colocamos um emprego melhor, carro novo, né, no caso, realização de sonhos, e nem sempre colocamos o plano de Deus, a vontade de Deus ou o seu propósito como algo a priorizarmos. Então, nesse sentido, separe um tempo para fazer seu tempo a sós com Deus, nem que comece com 5 minutos diariamente, até você desenvolver essa disciplina espiritual de leitura da palavra e da oração. Comece agradecendo a Deus por todos os seus benefícios que Ele tem lhe dado. Sua vida, saúde, salvação, família, emprego. Lembre-se de orar não apenas por você e pelos que lhe são próximos, mas pelos nossos líderes da nação, estado, cidade, igreja. Ore também por seus amigos. Olha só o que diz o texto de Jó 42:10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Depois que Jó orou por seus amigos, olha só o que diz a palavra. Medite naquilo que você leu. Peça a Deus que lhe traga iluminação e aplicação para o dia a dia. E peça também oportunidades para testemunhar de Jesus na vida de alguém que talvez ainda não conheça. E eu tenho certeza que são muitos ao nosso redor. Ainda que seja, por exemplo, um motorista de Uber que a gente pega às vezes, está ali atrás, a gente ouvindo uma música ou conversando uma besteira qualquer, puxa assunto, fala da palavra. Em segundo lugar, desafio como família, de ter momentos juntos com o Senhor, de crescerem juntos, fazendo culto doméstico, louvando juntos enquanto brincam ou fazem tarefas do lar. E desafio de desapegarmos das redes sociais e vivermos mais a nossa família, marido e mulher e pais com filhos. Não ceda à tentação de dizer que usa o Instagram, o WhatsApp ou o que for para trabalho, quando a gente sabe muito bem que é mais como ócio e entretenimento mesmo. E eu não estou dizendo que isso é pecado, muito embora possa estar se tornando em vício e até ídolo na vida de alguém que precisa reavaliar o tempo gasto nas redes sociais e no celular.
Como família, reavalie seu entretenimento. Que tipo de programa estou vendo na televisão, com meus filhos, com minha mulher? Que seriados na Netflix ou em qualquer outra coisa? Se puder, viva mais offline. Designe uma hora para desligar o celular. Faça suas refeições como família sentados à mesa, mas sem o uso desse aparelho. Em terceiro lugar, desafio como igreja. Mateus 6 nos diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Como as demais coisas acima, estabeleça um compromisso pessoal de participar dos cultos e demais programações que Deus tem preparado para edificar a sua vida. E usá-lo para edificar a vida de seus irmãos, porque o que a gente tem de Deus não é só para edificação pessoal, é para Deus nos usar como canal. Esforce-se para não faltar, nem chegar atrasado aos encontros e reuniões. A sua falta será sentida. Todas essas coisas requerem de nós compromisso. Compromisso não é coisa de criança, é coisa de adultos. Homens e mulheres que entendem seu chamado e sabem quem os convocou, quem os vocacionou. Então, antes de terminar, deixa eu ler novamente os textos da nossa meditação, focando algumas palavras-chave que eu separei aqui. Olha só, o primeiro texto, Hebreus 10, 35 a 39. Ele começa assim: haja o que houver, ou seja, não tem desculpa. Não deixem desfalecer a sua confiança no Senhor. Lembrem-se de que vocês serão ricamente recompensados. É o Senhor que vai nos recompensar. Vocês precisam continuar fazendo, não parar de fazer, com toda paciência a vontade de Deus, se quiserem receber tudo quanto lhes prometeu. E mais lá na frente, no final, nós, porém, nunca demos as costas a Deus para decretarmos a nossa própria destruição. Dar as costas a Deus é sinal de destruição. Nós somos dos que creem e são salvos. E o segundo texto de Filipenses 3, 12 a 16. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ninguém é perfeito, meus irmãos. O próprio Paulo reconhecia isso. Mas ele continua, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Conquista da ideia de luta, da ideia de esforço. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O passado passou, o passado ficou para trás, 2023 já era, agora é 2024. Vamos avançando para o alvo, e o alvo é o quê? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O próprio Cristo é o nosso alvo, como diz aquela música, né? Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. A gente precisa de se convencer dessas coisas. E esse convencimento se dá na medida que a gente vai ler e meditar na palavra de Deus. Nos enchermos da palavra de Deus, nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Concluindo aqui, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, a nossa confiança, que é o que a gente não pode deixar esmorecer, que é o que diz mais acima, né? É com base naquilo que a gente já alcançou, no nosso histórico de relacionamento com Deus. Então, a minha oração hoje, eu vou deixar uma palavrinha curta que eu mandei para os meus grupos e amigos, como desejo meu e da Thalita para esse ano de 2024. A minha oração é por um 2024 prostrados aos pés da cruz, com compromisso pessoal com Deus, com a família e com a igreja. Que o Senhor realize em nós o seu propósito e nos faça glorificar o seu nome, mesmo que para isso precise nos humilhar, caminhar conosco pelo deserto ou nos negar as coisas que mais desejamos. Espero que não chegue a tanto, ao contrário, que ache em nossos corações terrenos férteis para o frutificar do seu Espírito, para a glória do seu nome e edificação do seu reino. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, e se possível, que este finalmente seja o ano aceitável do Senhor, ano de salvação, ano de restauração de vidas e relacionamentos, ano de perdão e ano da volta do nosso Rei e amado para nos buscar, para desfrutarmos a eternidade junto de si. Esse é o desejo e oração minha e de minha família, Thalita, Benjamin e Abigail, para todos nós. Deus nos abençoe.